recebido o nosso comunicado, né? Do nosso tema de hoje. Tá todo mundo me ouvindo bem? Ótimo. Então, eu acredito que todo mundo deva ter recebido aí, né, nosso flyerzinho de divulgação, né? E é sobre a gente conversar, bate-papo. A gente fez isso mês passado. Eu disse que provavelmente faríamos hoje de novo, nesse mês de novo. E é a gente trazer dúvidas, né? A gente conversar, vocês que estão aí toda semana assistindo palestra com a gente, alguns terça e quarta-feira, né? Há pouco tempo atrás estava aí frequentando a Casa Espírita presencialmente, segunda, quarta, domingo. Se tem alguém que é novato conosco aqui nos nossos encontros, o nosso momento hoje é de tirar dúvida, de fazer pergunta mesmo, assim, né? Não tenho a pretensão de responder todas as perguntas, mas aquelas que estiverem ao nosso alcance, a gente vai buscar encontrar resposta, né? Então, eu estou aqui com todas as obras do Pentateuco Espírita, né? E o nosso intuito é a gente encontrar em Kardec as respostas às perguntas feitas. Então, quem tiver aí alguma dúvida, alguma coisa, já vou assim, já joga aí no chatzinho, escreve aí para a gente a dúvida, que nós vamos buscar refletir a respeito das dúvidas, né? A doutrina espírita é uma doutrina filosófica, onde ela trabalha muito com perguntas. E muitas vezes a gente acaba ficando no mesmo padrão ali do próprio catolicismo, muitas vezes, né, do próprio protestantismo, aonde a gente acaba não tendo muita chance de perguntas e trocar ideias e tal. Às vezes parece que a fala dos expositores é real, assim, a verdade absoluta, quando não é necessariamente, né, e nunca foi o interesse ser. Então, o nosso pedido é que vocês possam trazer para nós dúvidas de coisas que vocês já ouviram em palestra alguma vez, de coisas que vocês já leram em livros, para que a gente possa bater papo, né? Vamos ver se a gente faz pelo menos uma vez por mês. A gente fez em outubro, eu achei que foi um resultado positivo. Então a gente está trazendo de novo essa forma aí de trabalhar, né, com os temas da doutrina. Então, se alguém tiver alguma coisa aí, já joga para a gente, né? A Cleo, por que do medo da morte quando a gente sabe que tudo continua? Ô, Cleo, vamos lá, né? Existem vários motivos para a gente temer a morte. Desses motivos vários que nós temos para temer a morte, alguns deles entra a nossa consciência a nos dizer que a gente não está realizando as coisas como nós talvez tivéssemos programado antes de reencarnar, sabe? Cada um tem um motivo particular para temer a morte. E um desses motivos particulares, né, que podem ser, não estou dizendo que mas que podem ser mais generalizados, é a nossa consciência apitando para a gente que nós talvez não estejamos vivendo de forma completa a nossa existência, não estejamos nos dedicando, né, de coração a todas aquelas coisas que nós nos propomos a fazer. Esse talvez seja um dos motivos mais básicos para a gente temer a morte, sabe? Posteriormente, Cleo, tem aí um motivo básico que você me força a retornar naquilo que eu venho dizendo exaustivamente sobre se transformar o espiritismo numa religião. O perigo disso, qual que é? O espírita também acredita no céu e no inferno, tal qual o católico e o protestante. Ele só deu um nome novo. Esse nome novo é chamado de umbral e colônia. Então, os espíritas continuam com medo de ir para o umbral, né, e querendo entrar na colônia a todo custo, como se a colônia fosse o reino dos céus. Mas se a gente parar para observar com carinho, né, a colônia ela ainda está nas imediações, inclusive umbralinas, né? Nosso lar está ali, mediano ali,
a parte do umbral, né? Uma parte do umbral, tanto que lá tem muralha, tem armas, vamos falar assim, né? De energéticas contra possíveis tentativas de invasão. Então, a colônia espiritual, ela talvez ainda não seja o céu, como a gente ainda percebe e estuda até mesmo sobre o céu da consciência que a gente tanto fala, né? Então, um dos motivos que ainda como espíritas nós tememos a morte é por causa desta forçação na nossa mente de que as coisas erradas dão umbral, sabe? Você não pode errar, porque se você errar, você vai para o umbral. Se você fizer alguma coisa ruim, você vai para o umbral. Você tem que ser perfeito, né? Por mais que venha de forma superficial a afirmação de que nós não somos perfeitos, o movimento espírita, as casas espíritas hoje, ela exige um movimento muito forte dos frequentadores do espiritismo de não poder errar, assim, de estar o tempo todo fazendo uma luta interna, o tempo todo num trabalho incansável de mudança das próprias, né, imperfeições, e que se caso a gente não modifique, temos a chance aí de ir para o umbral. Então, Cléo, isso aí é uma das coisas que nos traz um medo muito grande sobre a morte. E que nos falta, muitas vezes, um pouco mais de leveza na vida, sabe? Nos falta um pouco mais de leveza para passar pela vida com. Acho que leveza é a palavra mais ideal para o momento, sabe, Cléo? A gente passar pela vida de forma leve, sem o medo ferrenho de que se eu errar eu vou para o umbral. E então, basicamente, nós temos esses dois fatores de forma mais generalizada. Agora, existe, né? Aí é cada um vivendo a própria vida, de acordo com as convicções e crenças, vai desenvolvendo os medos de morrer, né? E tem um outro fator também, um terceiro fator, que ele é crucial para nós. É o nosso cérebro físico, Cléo. Nós, ao reencarnarmos, ganhamos um cérebro físico que ele é da matéria. Então, para o cérebro físico, a vida é a matéria. E como nós temos a lei de conservação, nós fazemos o máximo possível para promover um prolongamento da vida material. A lei de conservação nos diz que é importante permanecermos vivos. E aí a gente acaba desenvolvendo um pouco desse medo da morte, porque nós não fomos bem educados. É assim, Cléo, a gente chega, a grande maioria de nós chega no espiritismo depois de ter passado por um protestantismo, pelo catolicismo, sabe? Então a gente vem enraigado com algumas concepções das outras religiões. E aí, por mais que você aprenda, né, a vida após a morte, não sei o quê, fica um pouco. Aí vem essas moedas de troca, né, de umbral e de colônia, e isso dificulta para a gente a desatar os nós, sabe? Ao invés de filosofarmos no espiritismo atualmente, o que a gente tem feito é juízo de valor, né? Nós, através dos atos das pessoas, nós vamos determinando se aquilo vai dar céu ou se vai dar inferno. Obviamente, não somos santos, tememos a própria morte, porque a gente já tem tanto lugar para mandar os outros quando morre, né? O tatuado vai para o vale dos tatuados, o alcoólatra vai para o vale dos alcoólatras, o fumante vai para o vale dos fumantes, o suicida vai para o vale do suicida. Óbvio que vai ter um vale para mim também com as minhas imperfeições. E aí o destino disso é medo. É medo. Porque
talvez um erro da pessoa é um erro da pessoa, não é a pessoa completa, não entende? E aí, quando nós determinamos que por causa daquela falha dela, tem um lugar específico para ela no umbral, conhecendo todas as nossas falhas, nós aguardamos para qual vale nós iremos. Né? Então, a indulgência, mais uma vez, Cléo, a empatia, não vou nem usar indulgência, não, porque é um termo que talvez não dá para desenvolver indulgência sem desenvolver antes empatia. A empatia, ao nos colocarmos no lugar das pessoas e perguntar o que eu estaria fazendo no lugar dessa pessoa e o que eu gostaria que fizesse comigo diante de um erro que eu cometa, nos ajuda e poderá nos ajudar a aliviar a nossa própria sentença, sabe? Para que a nossa vida vá ficando mais leve. É importante que a gente entenda que um dos objetivos do Espiritismo é melhorar a qualidade de vida e não aumentar o nosso medo por causa do umbral e nem das obsessões. Respondido, Cléo? Espero que sim. Se não, a gente pode ir desenvolvendo mais. Ô, Juliane, essa questão dos vales é porque, assim, existe uma obra chamada Memórias de um Suicida, aonde lá fala do Vale dos Suicidas, ok? No entanto, ao longo das temporadas do Espiritismo, surgiram vários romances espíritas falando de vales diferentes, né? E isso foi deixando assim alguns espíritas temerosos. Não quer dizer que todos esses vales existam de verdade, tá? E aí é bom a gente deixar isso aqui reforçado. Esses vales aí, Juliane, é mais assim, nem toda obra que é psicografada ela é espírita, gente. Nem toda obra passa no crivo das observações que Allan Kardec traça para a gente. Então, Juliane, não quer dizer que todos esses vales sejam reais, tá bom? Que isso fique claro. Mas é porque algumas pessoas vão criando essas coisas, né, como formas de fazer com que o ser humano tenha medo de viver e ser livre. Que o ser humano tenha medo, né, de ser humano, na verdade. Ok? E aí a gente vai para a pergunta do Sérgio Cerny. Ô Sérgio, o Espiritismo não tem batismo nem casamento, porque, assim, existe, né, um processo. Vamos buscar primeiro lá no farisaísmo, assim, né? Aí nós vamos ter que fazer uma linha do tempo, né? A gente vai ter que voltar lá atrás, quando a gente vai falar das religiões que existiam, inclusive antes de Jesus, né? Onde havia o batismo, que o batismo, Sérgio, representava uma fase de transição na vida do ser, né? O ser entrava em contato, e o batismo acontecia depois de um tempo em que o ser entrava em contato com a religião, ele experimentava o que era, né, ali ser daquela religião, e aí ele ia para o batismo, porque o batismo representava um recomeço, né? Eu tive contato com isso aqui me transformou, então eu sou uma pessoa nova. E aí, historicamente também falando, a época de Jesus, acreditava-se que tudo que existia em cima da terra saía de dentro da água. As árvores tinham saído de dentro da água, os pássaros, os cães, o ser humano em si, tudo era proveniente da água. Então, ser batizado, como, né, João Batista fazia lá no Rio Jordão, representava como se o ser estivesse renascendo, novo. E geralmente, quando ele era batizado, inclusive, ele ganhava um novo nome para isso. E o Espiritismo, Sérgio, ele não vem com. E aí, o Espiritismo, primeiro, que ele não é uma religião. Mais uma vez, seguindo na sua pergunta aí, né, junto com a da Cléo, vocês me forçam a trazer de novo isso que eu venho dizendo.
repetidas vezes que o Espiritismo não é uma religião, é uma doutrina científica filosófica. Ao ser uma doutrina, simplesmente, Sérgio, ela não tem rituais. Então, o Espiritismo não traz os rituais religiosos, que a gente chama de sincretismo religioso, né? O Espiritismo não tem, porque ele não é uma religião. Então, você não tem que ser... a transformação de quem você era para quem você se torna em contato com o Espiritismo não é, assim, algo... como que eu posso falar? Religioso, né? De fato, falando assim, no sentido de que, olha, você está aprendendo coisas novas, é só isso. O que você vai fazer com essas coisas novas? Né? E se elas te fazem um novo ser, ótimo, você não. Aí que também entra, por não ser uma religião, o Espiritismo não tem uma autoridade humana, por exemplo, para falar em nome de Deus. Como nas religiões, os seus líderes são tidos como representantes de Deus na Terra. O Papa é como se fosse o representante de Deus na Terra. Os padres vão seguindo mais ou menos essa mesma lógica, né? E aí é como se precisasse da autoridade de um outro ser humano para que você se renove perante Deus. E isso não é verdade, não é preciso, sabe, Sérgio? O casamento, o Espiritismo não celebra, voltando a dizer, ainda que seja exaustivo, não realiza esse casamento no Espiritismo, porque o Espiritismo não é uma religião. E aí, Sérgio, é que vem a coisa mais gostosa do Espiritismo quando ele é levado desta maneira. Se você é católico, você pode ir lá e, se você já foi católico, enfim, você pode ir lá e casar na igreja da sua fé. Se você também tem uma fé protestante, você pode ir lá na igreja e casar na igreja evangélica de acordo com a sua fé. E aí, se é budista, candomblessista, enfim, seja lá qual religião, e aí você pode ir no altar da religião que você professa e realizar o seu casamento. Se você não quer ter o comprometimento de ter um altar religioso, hoje em dia, por exemplo, é muito comum casamentos em sítios, em salões de festa, onde vai um cerimonialista para falar algumas palavras e fazer esse evento social, né? É porque o casamento, mais uma vez, né, ele é uma união particular de duas almas ou mais, enfim, né, que vão decidir dividir o mesmo teto com responsabilidades divididas. E não precisa efetivamente da liberação de um outro ser humano para que o amor seja um compromisso afirmado ali. Entende? Então é por isso, e é por essas e outras, que o Espiritismo, de fato, não tem esses rituais. Isso tem que ficar claro. Né? E isso é prova de que o Espiritismo não é religião. Não tem rituais religiosos. Tranquilo, Sérgio? Espero que tenha ficado bem compreendido aí. Fatinha. Então, Fatinha, o receio de para onde a gente vai depois da morte, ele está vinculado mesmo à nossa consciência do que a gente está fazendo, sabe? A gente começa a ter noção do que existe no plano espiritual e esse receio vem por isso. Só que esse receio, Fatinha, ele vem porque nós somos seres humanos, né? E como seres humanos, a gente erra muito. E como seres errantes, né? Maria Eugênia, eu não pulei, não. Era só porque eu fui ler aqui e isso estava vinculado à primeira pergunta que foi feita da Cléo sobre o medo da morte, tá? Mas eu vou na sua pergunta. Essa questão do medo aí está muito vinculado a essa mentalidade. Se eu fiz uma coisa errada, eu vou para um lugar ruim.
E olha que nós não estamos falando nem de maldade. Vocês já perceberam isso? Não é a pessoa, não é nem por maldade, não, é de coisa errada. A gente tem medo do erro. A gente tem medo de fazer errado e ir para o inferno, ir para o umbral. Então o medo vem disso. Nossa, se eu passei uma vida errando, então eu vou para o umbral. Uai, quem disse que você tem que passar a vida acertando tudo? Você nem sabe os compromissos que você assumiu. Então, isso, né, o medo do erro, é um dos principais fatores aí que faz a gente é, gerar esse medo, né? A pessoa que é má conscientemente, que quer prejudicar as pessoas, que quer acabar, né, arruinar a vida das pessoas, essa pessoa sim, talvez, né, ela tenha aí uma gama de sofrimento intensa no plano espiritual por causa das escolhas que ela fez. Agora, poxa, por errar, sabe? Só porque a gente errou, e às vezes a gente erra tentando acertar, poxa. E aí, tentando acertar, eu errei, e aí eu vou para o umbral. Ah, nem dá não. Gente, para quem está chegando depois aí, sejam muito bem-vindos. Hoje é aquele dia que a gente tira para responder perguntas, responder as perguntas que estiverem ao nosso alcance. É um bate-papo mesmo sobre espiritismo, embasado nas obras de Kardec, e a gente vai conversando aqui, batendo papo, e fiquem à vontade para mandar mais dúvidas aí. Passando para a questão da Maria Eugênia, como trabalhar os nossos sentimentos para alimentar bons pensamentos e, na sequência, boas ações? Maria Eugênia, sua pergunta é muito legal, porque ela fala de uma coisa bem prática, né? Você vai encontrar nos livros coisas assim: faça boas ações, pratique coisas legais, para você ir para um lugar bom, né? Pratique a caridade e tal. Mas tem dia que a gente acorda atravessado, não é assim, Maria Eugênia? Tem dia que alguém faz, pisa no calo da gente de um jeito que você fala: ô, oh, gente, se não existisse espiritismo, eu matava esse cidadão, né? Se eu não acreditasse em Deus, eu arruinava com a vida dessa pessoa. Nós ainda temos uns instintos bem puxados, né? E muitas vezes, Maria Eugênia, esses instintos vêm. Isso Jesus fala na obra Boa Nova, do Humberto de Campos, por Chico Xavier. Tem um capítulo, eu não me lembro se é o capítulo 15, em que Pedro questiona, né, Jesus a respeito das ações humanas, e é uma das respostas que mais me consolou até hoje, que Jesus fala assim: é, Pedro, o ser humano, o homem, ele é mais frágil do que perverso. Essa frase eu acho ela maravilhosa. O ser humano, ele é mais frágil do que perverso. Então nós vamos cometer muitas coisas que os seres humanos cometerão às vezes muitas coisas que aos nossos olhos é perversidade, mas no fundo quer dizer sobre uma fragilidade, tá? E aí, Maria Eugênia, de fato, tem dias que os pensamentos bons fogem da gente assim a galope. Tem dia que você tenta fazer uma prece, você tenta ter um pensamento bom, mas tudo que vem na sua cabeça é depressivo, é triste, é ansioso, é raivoso. Eu não sei você, mas eu tenho dias assim, são comuns na minha vida. Eu tenho dias que, aí volto a dizer, esse negócio de as únicas preces boas são as preces do coração. Prece decorada não vale. Mentira! Porque tem dia que você não consegue abrir a boca para pronunciar uma oração. Tem dia que o coração está amargurado, tem dia que o coração está triste, tem dia que o coração está ralado. E tem dia que você está no ódio, você está na raiva. E isso é comum do ser humano de acontecer. E quem já transcendeu isso, de não sentir isso mais, eu para variar dentro dos meus defeitos, todos um deles que eu sinto é inveja. A pessoa falar para mim que passa 365 dias no ano sem sentir uma raiva, eu tenho a inveja desse ser humano. Porque eu tenho todos os dias doses de sentimentos que eu gostaria de não ter. Então, nessas horas, Maria Eugênia, lá no capítulo 28 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá as preces espíritas. Preces para você ler.
para buscar forças, para ver se a gente puxa esses pensamentos de volta. E aí, meu bem, eu vou te falar do fundo do coração. E isso eu venho falando há mais de 3 anos em palestras espíritas. Se você traz no seu coração alguma questão vivida, relacional, né, interpessoal com alguém, e você não consegue digerir esse negócio, procura um psicólogo. Se permita, eu não sei quantos anos você tem, mas às vezes as pessoas acham que se passou de determinada idade não adianta mais. Isso é mentira. Nós somos seres imortais, só não somos eternos porque nós fomos criados por Deus e eterno é só Deus. Mas daqui para frente a eternidade nos aguarda. E se você procura resolver essas questões num tratamento psicoterapêutico, você tem a chance, muitas vezes, Maria Eugênia, de resolver muitas dessas questões, de aprender a acolher em você mesmo essas questões, de olhar para elas e aprender a identificar de onde elas vêm de verdade. Isso é muito importante e interessante para nós espíritas, para que a gente não fique agarrado com esse medo de morrer porque está sentindo coisas ruins, sabe? Então, que bom que você já conhece essas preces, gosta dessas preces, né? O que a Nívia está falando é uma realidade, tem dia que a gente está com raiva, né? E tem uma outra questão que é pouco falada, tem dia que o ser está virado na libido, né? Às vezes a libido está tão desequilibrada por repressão da sexualidade, né? A libido, né? O apetite sexual, o desvario sexual, o desequilíbrio sexual, às vezes também impede muitas pessoas de fazer prece. Tem gente que tem vergonha, né, ao desequilibrar-se no campo da sexualidade. Gente, tudo isso faz parte dos nossos processos, né? E se você passa por essas experiências, se permita a ir buscar o tratamento onde não haja tabu, por exemplo, onde você possa falar das suas emoções, dos seus sentimentos. E aí, Maria Eugênia, não tem segredo, não. É treino. Nós vamos treinar, sabe? Mudança de pensamento, de sentimento. O trabalho, Maria Eugênia, é com treino. E é por isso que eu acho importante o tratamento com o psicólogo, porque o psicólogo é a pessoa que nos ajuda a treinar isso. Porque você só altera no campo do sentimento alguma coisa se você aprende a reconhecer o que é isso. E ao reconhecer, é que você vai fazer o trabalho de mudança interna. Ao reconhecer e entender o que está acontecendo, é que você vai, de fato, trabalhar isto que está aí agindo e atuando sobre você. Então, se há coisas parecidas em você e você ainda não faz um acompanhamento com o psicólogo, não tenha vergonha. É lindo, é libertador. Hoje, inclusive, eu tive a minha sessão com o meu psicanalista e é assim, gente, uma sessão com um psicanalista talvez te economize anos de trabalho para praticar reforma íntima. Eu recomendo demais da conta, mas muito mesmo. Espero que tenha respondido a sua questão, querida. Se não, você me fala aí de novo, tá? A Cida, tem um tempo estimado para fazer a passagem ou depende do quanto ficamos vagando após a morte? Ô, Cida, o vagar após a morte, ele não é regra para todo mundo, sabe? Esse vagar aí, isso é relativo com a vida que o ser teve. Não é todo mundo que vai. E não tem tempo estimado. Não é todo mundo que é condenado a ficar vagando, sabe? Não. Agora, como que funciona? Não me pergunta difícil, não, que eu também não sei, não. Cada um é um. Cada um vai fazer a passagem de um jeitinho diferente. O que a gente sabe, o que o Kardec nos fala e nos ensina, através do Livro dos Espíritos, é que é importante a gente aprender a desapegar com mais rapidez da matéria, sabe? Desapegar com rapidez da matéria não quer dizer virar um franciscano, tirar a roupa do corpo e sair nu pela rua. É ter consciência de que a matéria é para ser usada por nós
E não ela usar a gente. É para desenvolver a consciência de que a nossa estadia na Terra ela é passageira. As pessoas que ficam vagando são pessoas que estão querendo viver o mundo da Terra ainda, me entende? Vaga na Terra pessoas que não entenderam que desencarnaram. Morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Morrer é o corpo ir para debaixo da Terra. Desencarnar é compreender que você não faz mais parte da vida material. E aí buscar com, né, através das preces, das orações, dos seus atos de hoje, e entendendo que você pode usufruir de tudo que você tem na matéria. No entanto, pode ser que chegue um dia, e esse dia com certeza chegará, em que você será chamado ao plano divino, ao plano espiritual. E ao ser convocado ao plano espiritual, a consciência, tendo a certeza de que usufruiu das coisas que tinha para usufruir, encerrou, aí você, de fato, desencarna. Você faz a transição e entende que está desencarnada e vai ter uma vida mais gostosa no plano espiritual. Então não tem tempo para falar, determinar assim, quando que a pessoa fica vagando? Ela pode nem ficar vagando, ela pode ficar parada. Entende? Mas ela fica parada dentro da casa, parada dentro do carro. Ela pode ficar parada dentro do centro espírita e não conseguir ser recolhida para o plano espiritual, aonde ela receberá o encontro com as pessoas, né? O encontro com os entes queridos, como Allan Kardec nos traz. Ficou claro? Espero que sim. Então tá. Então, assim, não tem esse tempo. Ah, morreu, quanto tempo fica no plano espiritual? Gente, o Kardec, quando ele vai tratar de espíritos superiores, no livro dos espíritos, no livro dos médiuns e no livro Céu e Inferno, Kardec chama de desmaterializado. Quanto mais desmaterializado é o ser, mais evoluído ele é, ou melhor moralmente ele é. Desmaterializado é quanto menos importância ele der para as coisas da matéria, mais ele vai dar importância às coisas do plano espiritual. E aí ele percebe que menos ele pertence à vida na Terra, física. Entende? Então, olha como é que a coisa para a gente é mais difícil. Você está encarnado, começa a aprender da vida espiritual. Aí você começa a querer desejar a vida no plano espiritual. Mas você tem que entender que você está encarnado. Então, o seu trabalho é saber que a vida no plano espiritual existe, mas viver a vida da Terra. Entende? A sua cabeça está lá, mas os pés estão aqui. Mas não é fácil mesmo, não. Então, você estuda o plano espiritual, não sei o quê, nananã, mas você está na vida da Terra. O cérebro é físico ainda. Então, a gente vai desenvolvendo essa coisa de aprender que quando você for chamado, é simplesmente falar, gente, tá bom, fui. Os que vagam são os que não aceitaram esse chamado, né? Que é inevitável. Espero que tenha respondido, Cida. Shirley. A pessoa pode ficar também adormecido por um longo tempo até ter uma melhor aceitação da sua passagem? Shirley, então, se eu falar com você que não pode, é mentira. Pode. Mas o que determina isso? Eu não sei te dizer, não. Inclusive, deve ser um merecimento muito grande, sabe? Tem que ter um merecimento muito grande para passar por esse soninho aí. Esse soninho confortador e acordar no plano espiritual, né? E quando eu falo um merecimento muito grande, não é que tem que ser um santo, não, né? Por exemplo, aquele evangélico que acredita, por exemplo, no sono eterno, ou no sono até que venha o juízo final, se essa pessoa foi uma pessoa legal, poxa, uma pessoa que praticou a caridade do jeito que ela entendia e fez o bem e tal, não sei o quê, tem por que essa pessoa morrer e acordar no umbral? Não tem, não. Hein? Tem por que jogar ela no meio do fogo? Jogar ela direto, assim, lá no velório dela, para ela ver? Não faz sentido. A razão nos diz que pode haver uma misericórdia divina
para que ela adormeça mesmo e acorde no plano espiritual, desperta pelos entes queridos dela, por alguém de confiança dela, para ela entender, sabe? Para ela entender que ela desencarnou e tal. Então, a cada um é segundo as suas capacidades, as suas condições, né? Eu passei a ter medo da morte depois de ser mãe. Acho que talvez seja mais difícil desapegar. Carolina. Então, né? O negócio é que a gente, às vezes muita gente acha que desapego é desleixo, sabe? Desapegar, né? Vou desapegar da filha, né? Do filho, não sei. Quer dizer que tem que deixar ele se virar para crescer? Não, né? Não é isso, não. Né? O desapego é entender que a qualquer momento as coisas podem mudar, gente. A qualquer momento Deus pode chamar a gente. Né? Agora eu falei igual o evangélico mesmo, né? É chamar a gente. Ou seja, a qualquer momento a vida pode encerrar para nós e a gente tem que entender que muitas crianças já perderam os pais e nem por isso a vida delas acabou. Né? Nós já podemos ter perdido os nossos pais, a nossa vida continuou. É entender que Deus é mais sábio do que a gente. Deus é mais sábio. Pode até parecer, pode até duvidar, mas Deus é mais inteligente que a gente. Ele que governa esse negócio todo. Então, ele sabe qual que é a capacidade e a condição de cada um. Então, né? A gente entender que Deus é sábio. Cristiane, ô Sheila, que bom que dá um conforto. Pode sim. Tem tanta coisa que não pode. A única coisa que não dá para acontecer é Deus pecar. O resto pode. E a gente não está aqui para dizer o que vai e o que não vai acontecer com cada um de nós, porque a nossa história é única. A nossa história de vida é única. Ninguém consegue ditar para a gente o que vai acontecer com a gente. O Cristiane, o suicida. Bom, nós temos aí duas obras que são muito belas para tratar do suicídio. E uma delas é o livro do Allan Kardec, chamado Céu e Inferno. Né? A nossa bibliografia primeira. E a segunda, né, é o livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira. É uma obra que, inclusive, nós começamos a organizar, era para ter acontecido esse ano, o nosso seminário, né? Quem já frequenta o Miramês sabe que a gente vai ter um seminário sobre esse livro, o Memórias de um Suicida. E, enfim, Cristiane, olha, uma coisa que o Kardec nos ensina na obra, tanto no Livro dos Espíritos quanto no livro Céu e Inferno, é que nós nascemos com uma quantidade específica de energia para viver X anos. Então, vamos falar aqui, ó. Somente nasceu com energia suficiente para viver 90 anos. Se por um desgosto qualquer, aos 30 anos, o senhor Mendes, que ainda não teria virado senhor, ia ser só Mendes, ele vai lá e cisma de que a vida não está boa e encerra com a própria existência. Se era para ele ter vivido até os 90, ele cortou o laço com um corpo que ainda tinha mais 60 anos de energia. Então ele fica basicamente um período para esgotar essas energias no plano espiritual. É assim com todo mundo? Não sei. Gente, vou pedir para vocês um breve minuto, só um instante, por favor. Perdona-me. Então, voltando, é regra para todo mundo? Kardec traz que é o mais comum. Porque aí quer dizer que essa pessoa está sendo castigada? Não, ela não está sendo castigada. Quer dizer o seguinte: se você sai de casa no frio e coloca 5 blusas de frio, a hora que você voltar para sua casa,
e a sua casa é um ambiente que talvez esteja mais quente do que a rua, vai demorar um tempo para você tirar as 5 blusas que você colocou para sair. É o que acontece com o suicida. Ele vestiu lá energia para 30 anos, para 90 anos e viveu só 30. Qual que é o resultado disso? É ter que desfazer das roupas vestidas. E ele vai desfazer das roupas vestidas com o tempo que era necessário para acabar com isso. O que vai ajudar ele no processo? Preces intercessórias. O que vai ajudar ele? Pensar nele e orar para que o mais breve possível os bons espíritos possam interceder para aliviar o processo dele. Só que aí não quer dizer, sabe? Ele não está lá sofrendo. Aí a gente vai encontrar lá na obra da Ivone Pereira o Vale dos Suicidas. E, gente, entenda, para quem já leu a obra, a pessoa, quando ela vai para o Vale do Suicida, é que ela já melhorou. Quando ela vai para o Vale do Suicida, ela já passou por um sofrimento muito maior. Sabe que sofrimento que é esse? É ter que ficar no lugar aonde ela cometeu o suicídio, revivendo aquela cena insistentemente. E isso está no livro do Allan Kardec, Céu e Inferno, quando fala dos suicidas, e na obra da Ivone Pereira. Então, via de regra, para muitos dos suicidas, uma coisa que acontece é ficarem revivendo o ato do suicídio incessantemente, pelo ato de terem cortado a própria vida. Isso gera uma marca no psiquismo deles, na mente deles, aonde eles ficam revivendo isso, até serem tratados deste mal que cometeram contra eles mesmos. Então, não dá para romantizar o processo do suicídio, mesmo sendo espírita. E aí os espíritas que cometem o suicídio, quando voltam, eles dizem que a dor do suicídio, a dor moral do suicídio, é incalculavelmente maior do que a dor dos sofrimentos que fez a pessoa suicidar. Para vocês terem noção, a Ivone, no livro Memórias de um Suicida, diz pra gente que a dor moral de um espírito suicida é inexplicável para quem nunca cometeu o suicídio. A aproximação de um espírito suicida perto de um ser humano normal, por exemplo, os médiums para as reuniões de desobsessão, ela é, de certa maneira, é incompreensível. O ser humano que não viveu o suicídio, ele não consegue ter palavras para traduzir a dor de tão intensa que ela é. Ok? Então não dá para criar um romance aqui em nome do espiritismo, não. Ah, suicidou. Aí o que a gente faz? Ah, faz uma prece no plano espiritual e resolve. Não é assim, não. Não é assim que funciona. Como diz o outro, não é assim que a banda toca, não. Viu? Então, assim, o negócio no suicídio é mais puxado um pouco. Deixa eu ler aqui, Fatinha, que você mandou. Como li numa mensagem, achei muito claro para definir certo e errado, temos o direito de ficar com raiva. Só não temos o direito de ser cruéis. De fato, né? De fato. E como está lá no Evangelho, vamos viver no mundo como vivem os homens. Vamos viver como devem viver os homens. Segundo, né, aquilo que a gente já aprendeu e já entendeu das coisas, de como a gente vai viver a nossa vida. Então, tranquilo, Cristiane, sobre aí os suicidas? Espero que sim. Né? E ao dormirmos, vamos para onde? Ô, Carlos, a gente escolhe, mas essa escolha ela é cruel um pouco, sabe? Porque, assim, quando a gente dorme,
Você pode escolher a nível consciente. Eu deve ter uns 15 anos que eu estou pedindo todas as noites assim, ô meu anjo guardião, vamos conversar nós dois durante o meu sono? Deixa eu te conhecer e saber como você é. Tem 15 anos que eu não consigo fazer isso. Eu peço há 15 anos e tem 15 anos que eu nunca ouvi. Então a gente pode escolher para onde quer ir. A questão é, o seu comportamento durante o seu dia ou a sua vida vai deixar com que isso realmente aconteça? O desejo consciente de ir para um lugar melhor durante o sono deve acompanhar as nossas ações inconscientes durante o dia. Exemplo, a gente passa o dia... Vai que eu passo o dia inteiro falando mal dos outros. Aí chega no final da meia-noite, eu vou fazer uma oração linda e pedir a Deus para que eu possa ir para o plano superior. O plano onde vai estar o meu anjo guardião, que só fala a verdade. Ué, não deu certo, não, ué. Eu agi de um jeito o dia inteiro e no final da noite fiz uma prece, pode até ser uma prece sincera, mas, como diria Jesus Cristo, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Então, o que eu estou fazendo para ir durante o sono físico para os lugares que eu quero? E aí tem dia, cara, que você vai ter aquele dia lixo, assim, com perdão da palavra. Aquele dia que você fala, não, mas hoje meu dia foi horroroso, hoje eu... Nossa, que dia confuso, que dia ruim. Você vai lá, deita e dorme e tem aquele sono espetacular, maravilhoso. Aquele encontro que você acorda chorando no meio da noite, de tão bonito que ele foi. Isso mostra pra gente que a gente não tem a régua que mostra a definição dessas coisas. Não temos. Não temos. Isso a gente não tem. Ô, Cléo, essa coisa do Santo Agostinho de revisar o dia é assim, isso não é lá para servir para quando a gente vai dormir. É só para a gente saber se dá para ser um ser humano melhor no outro dia. Porque se lá na sua balança você for um ser humano ruim, e se na sua conclusão você tiver sido um ser humano ruim, é porque você foi ruim mesmo. Né? Que a gente é sempre advogado bom em causa própria. Então, o negócio é a gente perceber o que eu fiz durante o meu dia para merecer estar entre aqueles que eu admiro. E aí é interessantíssimo que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala lá, se não me falha a memória, no capítulo A Fé Transporta Montanhas, os espíritos falam assim, se eleve a vibração daqueles por quem evocais. Olha que interessante. Olha o que os espíritos estão falando para a gente. Se eleve aqueles por quem vocês estão evocando. O que isso quer dizer? O espírito vem lá da alta esfera. Você evoca ele, Santo Agostinho. Ô, Santo Agostinho, eu não quero evocar o Santo Agostinho, não, porque eu não tenho muita afinidade com o Santo Agostinho, que eu não sei por quê. Deixa eu evocar outra aqui. Vou evocar Miramês. Miramês é... apesar de ser de alto escalão também, eu talvez o veja mais misericordioso se aproximar de mim. Então eu vou evocar Miramês. Ô, Miramês, vem aqui, por favor, e tal. Aí o Miramês vem lá das alturas e desce. Mas, gente, por obviedade, o Miramês vai conseguir descer só até aqui, ó. Para encontrar com ele, o que precisa fazer? Eu subir. Para que haja sintonia. Como é que a gente faz isso? É lá na base da falatória da prece? Mais uma vez, não, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. É importante que eu aprenda, ao querer ter contato com esses espíritos, ser santo? Não. Mas esforço para domar as inclinações más. Esforço consciente sobre os erros e o desejo de mudá-los.
para que na hora que eu evoque Miramês, ele desça e ele ainda faça uma forcinha para vir mais para cá. E eu, uma força para chegar nele aqui. É por isso que a gente às vezes não encontra com os espíritos que a gente quer. Quando a gente quer, como a gente quer. Porque a gente acaba achando que o negócio é a pressa. Ou, gente, como diria Madre Teresa de Calcutá, as mãos que trabalham são mais santas do que os lábios que oram. Então, o labor no bem, o trabalho no bem, é o que vai definir esses nossos encontros com esses espíritos. Percebe? Tá tranquilo? E às vezes a gente sonha e acorda sem lembrar, né? Faz parte. E às vezes a gente não lembra, gente, porque a gente é bobo. Deixa eu contar um caso para vocês. Eu fazia parte da reunião de tratamento com o nosso amigo Marcelino lá na terça-feira. Eu devo ter ficado alguns longos anos lá. Talvez uns 6 a 8 anos trabalhando com o Marcelino naquela tarefa. E houve uma fase em que no meio do trabalho eu caía num sono profundo. E aquilo começou a incomodar a mim, principalmente. Aí nós fomos fazer uma pesquisa. Descobrimos que, através do irmão José Grosso, por uma das médiuns da casa, que aquele meu sono não era um sono normal. É porque os espíritos estavam me desconectando e me levando para o plano espiritual para executar trabalhos lá do lado de lá. E eu fiquei na alegria, fiquei contente com aquele negócio. Mas eu falava, pô, nunca lembro de nada, vocês podiam deixar lembrar um dia, né, e tal. Aí comecei a tentar lembrar das coisas. Aí uma bela terça-feira, eu estava lá com o meu olho fechado, aí comecei a sair do corpo. E ao começar a sair do corpo, eu comecei a ver um dos guias da fraternidade, que era o responsável pelo trabalho, e aí já me deu aquela euforia, assim, sabe? Aquele desejo de querer fazer um monte de perguntas, e na mesma hora a imagem fez assim, sumiu. E aí o trabalho provavelmente prosseguiu sem a minha consciência como devia ser necessário. E às vezes nos falta maturidade. Eu descobri isso várias vezes. Em sonhos, encontrando com guias espirituais, que ao invés de trabalhar, ficava lá assim, olhando, admirado. Né? E aí eles têm que ir lá e nos apagar, né, o processo da consciência, para que a gente possa executar o trabalho que nós fomos chamados a executar. Então, os esquecimentos muitas vezes vêm por causa dessas nossas infantilidades, né, no plano espiritual. Enfim. E a última pergunta, Cristiane, deixa eu ver, que nós já demos aqui 9 horas. Às vezes sonho com pessoas desencarnadas que foram próximas bem queridas. Muitas vezes conversamos por pensamento. Acordo muito feliz. Esse encontro é possível ou é o meu subconsciente atuando? Então, Cristiano, eu tenho uma pergunta para te fazer. Vou te responder com outra pergunta. Importa? Você talvez já seja espírita há algum tempo. Te pergunto, com o estudo que você já tem, você já consegue concluir que é possível, de verdade? Assim? Você ainda tem dúvida que isso é possível? Porque né? Todos nós sabemos que é possível. Mas pode ser o inconsciente também? Pode. É por isso que minha pergunta, importa? Se você acorda bem, acorda feliz, importa. O que importa muitas vezes é a gente aproveitar, seja do inconsciente ou seja o encontro real, Cristiano, se eu pudesse dizer algo, eu te diria assim, aproveite bem. Desfrute bem dessas presenças. Abrace. Sorria. Ouça o que tem para te dizer. Se é dada a você a chance de encontrar com esses entes queridos, saiba, talvez eles tenham mais a te dizer do que você dizer para eles. Esteja atento ao que eles podem te dizer nesses encontros. Talvez sejam encontros muito valiosos para mudar a sua vida, tá? É isso. Gente, eu também adorei. Eu fico feliz. Nosso tempo acabou, né? Eu agradeço a vocês do fundo do coração a atenção e o carinho de vocês. Espero que tenha sido útil. Nós vamos tentar fazer isso pelo menos uma vez por mês.